Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, 9 ministros do STF e ex-presidentes do TSE rebatem Bolsonaro em defesa de urnas eletrônicas. Todos recomendaram corte eleitoral desde a Constituição de 1988, são signatários do texto com 18 assinaturas. E agora o Estadão, Brasil ganha 14 milhões de empreendedores na pandemia, uma marca recorde. Mulheres, jovens e pessoas com mais de 55 anos alavancam o empreendedorismo. E agora Valor Econômico, Ibovespa tem dia de recuperação e bancos se destacam. Indicador retoma a marca de 124 mil pontos, com investidor atento a balanços e a cena externa. E por fim o Globo, Olimpíada, projeto onde Rebeca Andrade começou carreira, tem alta procura e professoras esperam era de ouro. Prata e ouro inéditos conquistados nos Jogos de Tóquio fazem disparar interesse pela ginástica artística em Guarulhos, a cidade natal da atleta brasileira. Depois da vacinação em massa, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, já registrou queda no número de internações por Covid-19. Apesar disso, os casos subiram quase 25% em uma semana e a prefeitura reforça o alerta para manter as medidas de prevenção. Botucatu registrou queda de 84,5% no número de internações em UTIs ou enfermarias da cidade por causa da Covid-19. A redução nos casos moderados e graves da doença aconteceu mais de 2 meses depois da vacinação em massa. A cidade faz parte da pesquisa sobre a efetividade da vacina Oxford-AstraZeneca. No dia 2 de junho, Botucatu tinha um pico de internações com 97 moradores em UTIs ou enfermarias. Depois de cerca de 60 dias, esse número caiu para 15 pacientes internados. Já com relação ao número de casos diários, pela primeira vez em 6 semanas seguidas, a cidade registrou 177 notificações positivas, um aumento de 24,6% na média diária, depois de 4 semanas de quedas e 2 de estabilidade. A média é de 25 casos por dia, contra 20 da semana anterior. Mesmo assim, após a ação de vacinação em massa, foi observada uma redução de 82,7% na média diária de novas notificações de casos em relação ao pico de registros que aconteceu entre 6 e 12 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a alta nos casos na última semana reforça os alertas das autoridades de saúde de que, mesmo com a vacinação, as medidas básicas de prevenção, como o uso de máscaras, higienização com álcool em gel e distanciamento social, precisam ser mantidas, mesmo após a aplicação da segunda dose, que vai acontecer nos dias 8 e 14 de agosto. A Turquia e a Grécia sofrem com incêndios florestais com uma intensidade acima da média e que provocaram mortes e a retirada de pessoas de várias cidades. Itália e Espanha também lutam contra as chamas. Os incêndios florestais seguem afetando alguns países mediterrâneos. Dezenas de municípios tiveram de ser esvaziados no sul da Turquia, onde 8 pessoas morreram nas áreas afetadas pelas chamas. O país vive os piores incêndios em pelo menos uma década, com quase 95 mil hectares queimados, quando a média entre 2008 e 2020, nessa época, era de 13 mil hectares. As temperaturas vão continuar altas, em torno de 40 graus Celsius, na região que registrou níveis recordes no mês passado. Estamos jogando terra nos focos de incêndio, cortamos o pasto e limpamos. Quando chega o corpo de bombeiros, ajudamos a brigada a se mover pela floresta com as mangueiras, principalmente onde é mais difícil o acesso. A Grécia também combate o incêndio em Patras, no oeste do país. 5 municípios foram esvaziados e 8 pessoas internadas com queimaduras e problemas respiratórios. Cerca de 13.500 hectares foram queimados até agora, quase o dobro da média de 7.500 hectares entre 2008 e 2020. Foi um pesadelo a noite passada, a situação estava muito ruim. A área ficou inacessível e com os ventos fortes não era possível para as equipes de socorro avançar. Itália e Espanha também enfrentam incêndios em uma temporada que está sendo significativamente mais destrutiva do que nos anos anteriores.
Muitos especialistas associam a situação às mudanças climáticas que aumentam a frequência e a intensidade dos incêndios florestais. E agora vamos falar sobre as Olimpíadas de Tóquio, vôlei. O Brasil fechou o grupo A invicto, ganhando do Quênia, que não venceu nenhum set neste jogo, assim como a Argentina, que perdeu para a atual campeã olímpica China, na chave B. A seleção feminina de vôlei venceu o Quênia nesta segunda-feira por 3-0. O Brasil fechou o grupo A invicto e segue como grande favorito para conquistar o ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020. As brasileiras fizeram uma fase de grupos quase perfeita, perdendo apenas um ponto na partida com a República Dominicana. É preciso lembrar que a seleção que vence a partida nesta fase de grupos por 3-0 ou 3-1 soma 3 pontos, enquanto se a vitória for por 3-2, a equipe vencedora leva 2 pontos e a perdedora 1. O Quênia não foi rival para o bicampeão olímpico em Pequim 2008 e Londres 2012. E o Brasil se manteve no topo do grupo A, à frente da Sérvia, que ganhou da Coreia do Sul em uma partida onde ambas garantiram sua passagem para as quartas de final. E o quarto ouro consecutivo na luta greco-romana confirmou que o cubano Mijaín Lopes é absoluto na categoria até 130 quilos. O triunfo colocou o atleta ao lado de outras lendas olímpicas como os únicos que conquistaram 4 títulos olímpicos na mesma categoria. Dia histórico nos esportes olímpicos. A estrela cubana de luta greco-romana Mijaín Lopes agora faz parte do seleto grupo de atletas que conquistaram 4 medalhas de ouro consecutivas em sua modalidade. Ao lado dele no panteão olímpico estão outras 3 lendas dos Jogos, os americanos Carl Lewis, Michael Phelps e Al Oerter. Prestes a completar 39 anos, o gigante de herradura mostrou que ainda não tem rivais na divisão dos 130 quilos sem abrir mão de um único ponto em 4 lutas. O dia foi de vitórias para Cuba, que já havia conquistado seu primeiro ouro em Tóquio 2020 graças ao triunfo de Luiz Alberto Horta na divisão de 60 quilos. Além dos lutadores, o atirador Léuris Pupo levou prata na pistola de tiro rápido de 25 metros. Esta é a segunda medalha conquistada por ele em 6 Jogos Olímpicos após o ouro em Londres 2012. O atletismo cubano também colaborou para o quadro de medalhas, com prata e bronze no salto em distância para Juan Miguel Echevarria e Michael Massó. Ao final do dia, Aimee Pérez, no lançamento de disco, também garantiu o bronze para a ilha. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.